A depressão e suas consequências. Psiquiatras, psicólogos de Marília continuam com palestras para levar a informação, o alerta à população. Qualquer um está sujeito à depressão. Tem que se buscar a ajuda técnica. Toda a família tem que se envolver antes que seja tarde demais. No bloco anterior, demos a notícia. O jovem de 20 anos de idade, o Paulo Ricardo Correia Simeão, que se enforcou aqui em Marília, é o 5º caso de suicídio esse ano. No ano passado foram 20. A jovem de 21 anos de idade em Assis colocou fim à própria vida e o caso que chamou a atenção em Oswaldo Cruz. A mãe foi ao apartamento do filho, de pouco mais de 30 anos de idade, e quando chegou, ela tinha a chave, abriu a porta e o encontrou enforcado. Ela, de 55 anos, desesperada, pegou a moto, saiu em alta velocidade, entrou na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e aí também teve a ideia do suicídio. Ela acelerou a moto contra um caminhão na pista contrária e morreu na hora. Aquela campanha Janeiro Branco da Perfeita Saúde Mental, ela não está apenas restrita ao mês de janeiro. É uma campanha permanente, como confirma a psicóloga Ana Gláucia Lima, levando o alerta à população. Obrigada pelo convite mais uma vez. Janeiro Branco, a campanha, você comenta. Pois é, Janeiro Branco, assim como temos Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, que a gente falou bastante sobre a questão da prevenção ao suicídio, o Janeiro Branco ele vem com essa proposta de quando começa o ano, iniciam novas metas, novas possibilidades, a primeira coisa que a gente precisa pensar, antes de qualquer outra coisa, é sobre a nossa saúde mental. Então ele vem com a proposta de conscientização da prevenção de qualquer psicopatologia, de qualquer transtorno mental e sobre a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental. Então ele vem com essa cor branca, que é uma cor de paz, de plenitude, né? Para poder conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental. O reconhecimento pela população de que hoje psiquiatria, psicologia são atividades importantíssimas no dia a dia da sociedade. Pois é, hoje a gente começa a perceber alguma mudança no pensamento das pessoas em relação à especialidade voltada para a saúde mental. A gente consegue perceber pequenas mudanças, né? Ainda existe grandes tabus no que diz respeito à saúde mental, como você mesmo disse com muita propriedade, quando as pessoas pensam que só estou precisando de um psicólogo, de um psiquiatra porque eu já estou louco, né? E aí as pessoas acabam rotulando umas às outras como loucos, como problemáticos e não. Na verdade, a especialidade que cuida da nossa saúde mental, uma especialidade tão importante quanto um otorrino, quanto um nefrologista, é uma especialidade que cuida da gente e que nos ajuda a nortear a nossa vida. Porque saúde mental, quando uma pessoa tem a saúde mental plena, a saúde mental equilibrada, ela consegue nortear toda a sua vida. A depressão é a grande preocupação do momento? Depressão, a ansiedade e também o estresse. São três frentes aí que a gente tem se preocupado muito porque elas têm aumentado de uma forma muito avassaladora, né? Existe um estudo da OMS que diz que para 2020 a depressão vai ser a principal causa de afastamento no trabalho. Então, depressão é algo assim para a gente pensar muito, porque depressão também vem como um carro-chefe para questões de ideações suicidas e também para atos consumados de suicídio. E também o Brasil, infelizmente, está num ranking aí de primeiro lugar de país com diagnóstico de transtornos de ansiedade. Então a gente também tem se preocupado muito com a questão do diagnóstico de transtorno de ansiedade. A ansiedade, né, ela tem o seu lado positivo, que motiva as pessoas, que faz com que a gente consiga correr atrás dos nossos sonhos, mas quando é instalado um transtorno, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele traz consigo muitos prejuízos psíquicos, pessoais e sociais.
Agora, dicas para enfrentar tudo isso, doutora. Pois é, a dica da prevenção é a gente conseguir, principalmente em relação à ansiedade, a gente conseguir colocar um pouquinho o pé no freio, conseguir ir em contraponto a essa necessidade de tantas conquistas que a sociedade e o mundo capitalista tem nos mostrado ultimamente. Outra dica importante é a gente começar a pensar e identificar as nossas emoções. Então, pensar um pouquinho sobre a inteligência emocional e a maturidade emocional. Não nos afastarmos de sentimentos inóspitos, sentimentos tidos como ruins, como raiva, medo, tristeza, mas aceitá-los como sentimentos de tão importância quanto alegria, amor e paz, e poder trabalhar esses sentimentos frente a essas situações que a gente vive. Muitas vezes as pessoas elas querem tirar da vida a tristeza, por exemplo, impedir que a gente fique triste, com raiva ou com algum tipo de ansiedade e mostrar que a vida é só alegria e só amor. Não, na verdade a gente precisa assim, aceitar todos os sentimentos que vêm nas nossas vidas, nas nossas situações e poder trabalhar os sentimentos. Outra dica muito importante também é a meditação, Tá aí, a dica está dada. A campanha vai continuar, é uma campanha permanente, porque tá aí, a depressão aumenta cada vez mais e a consequência trágica, exatamente a prática de suicídios, e a situação realmente está cada vez pior. Por isso, esse alerta da psicóloga Ana Gláucia tem que ser considerado de forma permanente. Bem, a gente continua falando sobre saúde, o avanço da tecnologia na medicina. Nesta semana, o Conselho Federal de Medicina vai divulgar novas regras com relação à telemedicina, a medicina online. E a gente pode dar como grande exemplo, em termos de Brasil, o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele tem realmente levado a extensão da medicina para todo o Brasil e até para outros países do mundo através exatamente da internet, a tecnologia. Confira. Aqui o programa de telemedicina, com parceria com o Hospital Albert Einstein, e nós temos em média aqui uns 6 atendimentos por dia, uma média de 4 a 6 teleconsultas por dia. A grande incorporação que a telemedicina traz aqui para o nosso serviço é a transferência de conhecimento médico de um grande centro como o Hospital Israelita Albert Einstein para o Hospital do Boi-Mirim. Então a telemedicina consegue aproximar essas distâncias de uma maneira não só através da tecnologia, mas transferindo conhecimento em tempo real. Para compor um projeto de telemedicina como esse, a gente usou aqui várias tecnologias. A gente usou videoconferência, usou rede sem fio, rede com fio, servidores, roteadores. Para nós, traz uma satisfação muito grande ver o paciente que passa a ser atendido por 2 médicos. Então, não só a questão de aumentar a resolutividade, mas ele se sentir também melhor atendido e, assim, a gente humaniza o atendimento e melhora o atendimento também do ponto de vista do paciente. A mobilidade do aparelho, ela permite que a gente passe visita diariamente nos pacientes mais graves da unidade de terapia intensiva e da sala de emergência, podendo filmar cada paciente, né, e com a aproximação do zoom da câmera é possível ver a tela de monitorização dos parâmetros multimodais que os pacientes graves ficam monitorados e com isso ajudar a interpretar esses valores e ajudar na conduta médica à distância. E a Cisco hoje é capaz de oferecer isso fim a fim. Todas as partes tecnológicas são da Cisco. Desde o início do projeto, mais de 90 casos foram atendidos no Boi-Mirim nos casos de neurologia e mais 100 casos foram atendidos em relação a outros tipos de tratamento. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, os traumatismos, os acidentes e os quadros de septicemia. Outro aspecto é ampliar o projeto para o Brasil. Uma vez que deu certo aqui na cidade de São Paulo, na periferia, a ideia é superar os desafios da distância de fato, para que a gente possa expandir isso para os lugares principalmente mais remotos e com menos recursos do que a cidade de São Paulo. Claro
claro que é importante porque é um grande centro médico. A troca de informações, isso para beneficiar o paciente. Mas é preciso cuidado. O médico também precisa estar em loco com o paciente. É apenas mais um recurso para se buscar a vida, para a manutenção dessa vida. Isso é importante. Por isso, Carlos Vital, presidente do Conselho Federal de Medicina, explica as novas regras que vêm por aí nesta semana com relação à telemedicina. A primeira consulta, a resolução estabelece que deve ser preferencialmente ser feita de forma presencial. E a sequência, a continuidade do acompanhamento, sim, aí por telemedicina. Mas em áreas remotas de dificílimo acesso, abre-se exceção. Até a primeira consulta pode ser feita pela telemedicina. Vamos aguardar. Inclusive aqui em Marília, é claro, os médicos, os coordenadores, diretores das duas faculdades de medicina, da Unimar e também da FABEMA, aguardando as regras para aí se manifestarem. Vamos aguardar. É preciso utilizar como mais um recurso, mas o médico precisa estar em loco também. Como não? Uma data que não pode passar em branco, nesse 4 de fevereiro, Dia Mundial de Alerta ao Câncer. O Brasil tem 600 mil novos casos de câncer por ano. Especialista fala aqui no 4 o alerta com relação à doença. Tem que se enfrentar o problema se dedicando ao tratamento. Para falar sobre tratamento, prevenção e combate ao câncer, convidamos a doutora Lucy Ishii, que é médica oncologista, fundadora e presidente da Associação Brasiliense de Apoio aos Pacientes com Câncer. Olá, doutora, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista, seja bem-vinda. Agradeço a oportunidade de estar falando de um assunto muito importante. Bom, doutor, o câncer é uma doença que só de ouvir falar já assusta, né? O que é o câncer? O câncer, na verdade, não é uma só doença, são mais de 100 doenças. O câncer, ele pode surgir em cada órgão do nosso corpo. E não escolhe idade, sexo, ele incide em todas as idades. E quais são os tipos mais comuns, quais são os principais? Os principais? Bom, o câncer mais incidente é o câncer de pele não melanoma. E ele não entra na estatística porque senão derrubaria, né? O número ia ser muito maior, né? Isso. Então, retirando esse câncer de pele não melanoma, que é um tipo raro de câncer, né? Nós temos em homens o câncer de próstata e o câncer de mama em mulheres. Agora, quais são os principais sintomas, enfim, como é que a gente descobre que tem a doença? A gente pode sentir essa mudança ou só um médico realmente pode perceber? Não, nós podemos perceber e devemos estar atentos às mudanças do nosso corpo. Nós devemos ter o hábito de nos autoexaminarmos e de prestar atenção nos sintomas. Quando alguma coisa está diferente, devemos buscar um médico, porque só ele poderá dizer com segurança se é uma doença qualquer, né? Uma coisa mais simples ou se precisa investigar. Bom, a senhora disse que a gente precisa ficar atento aos sintomas, né? Que a gente mesmo pode descobrir. Por exemplo, o câncer de mama, você tem, né, nódulo, enfim, tem um caroço, aí tá fácil de identificar. Mas e nos outros casos? O câncer de mama, na verdade, a mulher pode fazer o autoexame uma semana após a menstruação e isso vai evitar que ela descubra um câncer muito avançado. Mas o verdadeiro diagnóstico precoce é feito com a mamografia. Quando os nódulos ainda não são palpáveis, as microcalcificações agrupadas só aparecem na mamografia. É o principal exame preventivo. Quando a gente fala de câncer de pulmão, enfim, câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de intestino, é só por meio de um exame mais aprofundado que a gente consegue diagnosticar? Nós podemos ter uma forte suspeita, uma tosse que não passa, né? Uma gripe recidivante, tem que se investigar mais profundamente, né? Escarros com sangue, né? E as doenças podem manifestar também síndromes paraneoplásicas, ou seja,
sintomas totalmente distantes do local de origem. Por exemplo, no câncer de pulmão, fortes dores nas pernas, é muito comum, né? São sintomas comuns no câncer de pulmão. Bom, existe uma explicação para a origem do câncer? Enfim, existem fatores de risco? Sim. Ou a predisposição familiar é o que conta mais? Olha, a maioria realmente são de fatores, as causas são externas, né? E são preveníveis, evitáveis, né? Por exemplo, evitando-se o cigarro, né? O tabagismo, porque ele não só provoca câncer de pulmão, mas o câncer da boca, da garganta, do estômago, do intestino, do útero. Então, é importante também os hábitos alimentares. A comida... Tá aí, os hábitos alimentares. O ritmo de vida, é preciso combater também o sedentarismo e periodicamente procurar o médico. O alerta nesse Dia Mundial do Câncer. E com esse comentário, estamos fechando mais essa edição. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.